Olá! Hoje vamos mergulhar num documento muito importante do Concílio Vaticano II. Chama-se Dei Verbum e fala sobre um tema central. Como é que a Igreja Católica entende a revelação divina? Temos aqui alguns excertos para explorar. Olá, é um tema fascinante, de facto. Sim, a questão de fundo é como é que Deus se comunica connosco? E como é que essa mensagem, essa revelação, atravessa os séculos e chega até nós? Exatamente. A Dei Verbum tem uma perspectiva muito rica. Diz que a revelação não é só tipo um conjunto de verdades ou doutrinas que Deus nos passa. Não é só informação, então. Não, é mais profundo. O documento diz que Deus se revela por ações e palavras intimamente relacionadas na história. Quer dizer, Deus age na história e explica o sentido dessas ações. Ações e palavras juntas. Isso. E o ponto mais alto disto tudo, claro, é Jesus Cristo. Ele é descrito como o mediador e a plenitude de toda a revelação. A plenitude quer dizer que nele tudo se completa. Sim, o documento até cita o Evangelho. Ver Jesus é ver o Pai. Nele, Deus disse tudo, de forma definitiva. Ok, percebo, Cristo é o ponto culminante, mas ele viveu há 2000 anos. Como é que essa revelação, centrada nele, continua viva e acessível hoje? Boa pergunta. É aqui que entram dois conceitos fundamentais na Dei Verbum: a Sagrada Escritura, a Bíblia, e a Sagrada Tradição. Escritura e tradição, muitas vezes ouvimos falar disso. Sim, mas é crucial perceber como o documento as liga. Diz que elas estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Não são duas fontes separadas, percebe? Então não é uma ou outra. De todo. Ambas vêm da mesma fonte divina. Juntas, a Escritura e a tradição formam um único depósito sagrado da Palavra de Deus. E este depósito foi confiado à Igreja para ser guardado e transmitido. Entendi, é uma visão integrada. Uma não existe sem a outra, na prática da fé. E sobre a Escritura, especificamente, como é que a Dei Verbum a descreve? Às vezes pensas que foi ditada. Pois, o documento clarifica isso. Diz que os livros sagrados foram escritos por inspiração do Espírito Santo. Deus é o autor. Deus é o autor, ok? Mas, e isto é importante, Deus usou autores humanos. Pessoas concretas com as suas faculdades e capacidades. Não eram meros gravadores. Então há uma colaboração. Uma autoria divina e uma autoria humana real. Exatamente. E o propósito de tudo isto? Para que foram escritos? Para ensinar com certeza, fielmente e sem erro a verdade que Deus para a nossa salvação quis que estivesse nas Escrituras. A verdade para a nossa salvação. Não necessariamente detalhes científicos ou históricos no sentido moderno, mas a verdade que importa para a nossa relação com Deus. Precisamente. Isso leva-nos à questão da interpretação, que é complexa, não é? Sim, textos antigos, culturas diferentes. Como é que se interpreta corretamente? Bem, a Dei Verbum dá pistas importantes. Primeiro, é preciso investigar o que os autores humanos, os hagiógrafos, realmente quiseram dizer. Temos de ter em conta os géneros literários que usaram. Se é poesia, história, profecia. Isso. E também as condições do seu tempo e da sua cultura. Não podemos ler com os olhos de hoje, ignorando o contexto deles. Certo. Mas isso não basta, pois não? Não. Porque a Escritura é mais do que um livro antigo. É palavra de Deus. Por isso, deve ser lida com o mesmo espírito com que foi escrita. Com o mesmo Espírito Santo. Sim, e isso implica lê-la dentro da tradição viva de toda a Igreja e vendo a coerência com toda a fé, o que se chama analogia da fé. Uma parte ilumina a outra. E quem é que garante essa interpretação dentro da tradição? O documento atribui ao magistério da Igreja, os bispos em comunhão com o Papa, a tarefa de interpretar autenticamente a palavra de Deus, seja ela escrita, escritura ou transmitida, tradição. Percebo. É um equilíbrio entre estudo histórico-literário, a fé da Igreja e a orientação do magistério? E a relação entre Antigo e Novo Testamento? Também é vista de forma muito unida. O documento diz algo bonito. O Novo Testamento está latente no Antigo e o Antigo está patente no Novo. Latente no Antigo, patente no Novo. Quer dizer que o Antigo preparava e anunciava o Novo? Exatamente. O Antigo Testamento preparava a vinda de Cristo. E os seus livros, quando lidos à luz de Cristo e do Evangelho, revelam o seu sentido pleno. E claro, os Evangelhos têm um lugar especial, suponho. Sem dúvida.
São o principal testemunho da vida e doutrina do Verbo encarnado, de Jesus. E tudo isto, esta compreensão da revelação, da escritura, da tradição, qual é o impacto prático? Para que serve na vida da Igreja e dos fiéis? É fundamental. A Dei Verbum diz que a Igreja venera as Escrituras da mesma forma que venera o corpo de Cristo na Eucaristia. É uma comparação fortíssima. Uau! Isso dá-lhe um peso enorme. Pois dá. A palavra de Deus é vista como apoio vigoroso da Igreja, solidez da fé, alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual. Não é letra morta. Alimento da alma, fonte de vida espiritual. Sim. E o estudo da Sagrada Escritura é considerado como que a alma da Sagrada Teologia. A teologia deve estar enraizada na palavra. E para todos os fiéis? Há um encorajamento muito forte à leitura frequente da Bíblia, mas não uma leitura qualquer. Uma leitura acompanhada de oração, para que seja um diálogo entre Deus e a pessoa. Leitura e oração juntas. Isso mesmo. Bem, para tentar resumir, a Dei Verbum mostra-nos a revelação como Deus a comunicar-se, a dar-se, a conhecer, culminando em Jesus Cristo. Exato. Um ato de amor, um diálogo. E essa revelação chega até nós hoje através de dois canais inseparáveis. A Bíblia, inspirada por Deus, mas escrita por mãos humanas. E a tradição viva da Igreja, onde essa palavra é vivida, celebrada e compreendida ao longo do tempo. Ambas interpretadas sob a luz do Espírito Santo e com a orientação do magistério. Perfeito. E talvez fique aqui uma pequena provocação para pensarmos. O documento insiste que a Escritura não é só um texto do passado, mas palavra de Deus viva e eficaz. Viva e eficaz. Hoje. Sim. E que deve ser lida em diálogo com a tradição e com a vida da comunidade. Se levarmos isto a sério, mesmo a sério, como é que isso poderia mudar a forma como nós, pessoalmente e em comunidade, interagimos com a Bíblia? Que tipo de leitura, de estudo, de oração faríamos se realmente a víssemos assim como palavra viva hoje? Fica a questão, não é? Para refletir.